Oi, pessoal, tudo bem? Eu perdi todos os meus arquivos, mas em compensação eu consegui o meu programa de volta, né? Então voltei com a câmera, né? Voltei com imagens, né? Então vamos lá. Para nossa segunda aula de matemática financeira, a gente vai falar sobre capitalização simples, né? O regime de capitalização simples. E a gente vai falar um pouquinho sobre juros simples. Então já pega a calculadora, já pega o papel e a caneta e vamos fazer muita conta, tá, pessoal? Então vamos lá, ó. O regime de capitalização simples ou juros simples, né? Acontece quando os juros eles são calculados por um período junto com o capital inicial. Lembra que a gente falou na aula passada sobre regime de capitalização simples e regime de capitalização composta? A gente vai ter uma aula para cada um desses regimes, tá? Então, nessa a gente vai falar sobre capital simples, então a gente vai falar de juros simples, tá? Então, o capital inicial, somente aquele capital inicial é que vai render os juros, tá? Então, a gente vai utilizar esse regime quando a gente quer fazer aplicações de um período bem curto, tá? Para a gente ter descontos simples e para as nossas duplicadas, tá? Então, vamos relembrar um pouquinho. O que são juros, né? Os juros são aqueles valores que são cobrados pelo credor, tá? Em um empréstimo de capital em um período de tempo específico, né? Ou quando a gente atrasa uma prestação, ou quando tem algum lucro numa aplicação financeira, a gente vai ter os juros, tá? Já o capital, ou o valor atual, o valor presente, ou o valor aplicado, é aquele que é representado por uma determinada quantia de dinheiro, títulos ou bens que estão disponíveis, tá? Para aplicação financeira. Então, capital é qualquer valor que está expresso em moeda, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. A gente tem alguns elementos básicos aqui, tá? Para a gente trabalhar nas nossas fórmulas. Então, é bem importante que vocês deem um pause nesse vídeo, tá? Pausa agora e anota aqui as letrinhas, né? São as siglas que a gente vai utilizar nas nossas contas, tá, pessoal? C de capital, J de juros, N que vai ser o nosso prazo, os nossos períodos. O T também pode ser chamado de tempo ou período, tá? A gente utiliza mais o N. O I é a nossa taxa de juros e o M é o montante, tá? Então, as organizações elas vão precisar estabelecer relações comerciais com os consumidores, com os fornecedores e os investidores. E a matemática financeira vai ajudar a capacitar esses profissionais e a buscar oportunidades de negócio, tá? Então, vamos lá. Se a empresa, a gente já viu esse exemplo antes, tá? Se a empresa de um ramo de eventos, ela pega um empréstimo de 100 mil para auxiliar nas despesas, ela precisa pagar alguns fornecedores e uma instituição, ela vai fornecer esse valor e vai definir um prazo para a empresa pagar aquele valor. Depois de analisar a proposta, o banco estipulou que essa empresa pode pagar esse empréstimo em 4 meses, tá? Então, a empresa vai ter 100 mil na conta e no final de 4 meses ela vai ter que pagar 105 mil ao banco, tá? Então, esses 5 mil vai ser os nossos juros, tá? Então, com base, a gente vai ver que teve uma operação financeira entre o banco e a empresa, tá? Houve essa transação. Então, o valor inicial vai ser o capital de 100 mil, tá? E o valor final, que é o montante, vai ser de 105 mil, tá? E o banco estipulou que o tempo da operação vai ser de 4 meses. Então, entre o montante e o capital vai existir uma taxa de juros, tá? E o banco, que é o credor, vai se beneficiar desses juros. Já a empresa, que é a devedora, né, que vai ter que pagar ao banco, ela vai ter um custo com esses juros, tá? Então, quando numa operação financeira só o capital inicial ele é remunerado, então a gente diz que aquilo está sujeito a um regime de juros simples. Então, os juros gerados em cada período de tempo não vão ser acrescidos, não vai ser somado ao capital inicial para gerar juros nos períodos seguintes, tá? Isso é o que acontece quando a gente utiliza o regime de capitalização composta que a gente vai ver na próxima aula. Aqui no regime de capitalização simples, no juros simples, tá? A gente usa essa operação em prazos curtos e não utiliza muito, tá bom? Mas vamos conhecer as características dele mesmo assim, né? Os juros simples, eles são gerados em cada período, tá? De aplicação, não são iguais, tá? Não tem por mês, vai ser igual e vai ser só no capital inicial, tá? E esses juros vão ser proporcionais ao tempo.
Então, se o prazo do empréstimo, por exemplo, for grande, os juros também vai ser grande. Então, quanto menor o prazo, menor os juros. Tá bom, pessoal? Então, vamos finalmente calcular, né, professora? Vamos conhecer aqui a fórmula do juros simples. Outra vez, dá um pause, copia aqui essas fórmulas, porque a gente vai ver muito elas, tá? Fórmula do juros simples. J, que é os juros, é igual ao capital vezes a taxa de juros, que é o I, vezes o N, que é o prazo. Então, ó, novamente, J é os juros, que é igual ao capital vezes a taxa de juros vezes o prazo, tá bom? Que a gente vai aplicar. E o montante é a soma do capital com os juros. Lembra que é o final, né? Que é aquele valor final. Então, vai ser o capital que a gente já tinha, mais os juros. Então, a fórmula do montante é o C de capital mais o J de juros. Só que como é a fórmula dos juros, né? A fórmula dos juros é C vezes I vezes N. Então, a gente pode transformar essa C mais J nessa fórmula aqui, ó. Porque ficaria como, né? C mais C vezes I vezes N. O C aparece duas vezes. Então, a gente pode colocar ele em evidência. Fica aqui C vezes 1 mais I vezes N, tá? Se a gente multiplicar aqui, vai virar essa mesma fórmula aqui, ó. C vezes 1 vai dar C, mais C vezes I vezes N, que é nosso J, o nosso juros, tá bom? Então, isso aqui é a mesma fórmula, ela só está escrita aqui, né, de maneira diferente com o C em evidência, tá? O nosso C de capital, tá? Então, lembrando, quando a gente vai ver aqui nos exemplos, que a taxa de juros e o prazo, elas têm que estar na mesma unidade de tempo, tá bom, pessoal? Então, prestar bem atenção na questão. Como assim, professora? Se a questão diz taxa de juros anual ou tantos por cento ao ano, o prazo, o nosso N tem que estar em ano, tá? Se ele deu tempo em dias, se ele deu tempo em meses, a gente vai ter que transformar para ano, tá bom? Porque a taxa é anual. Agora, se ele diz na questão que a taxa é mensal, ou se ele diz que a taxa é diária, então a gente deixa em dias ou meses, conforme está a taxa, tá bom, pessoal? Vamos ver aqui um exemplo, ó. Calcule o valor dos juros produzidos por um capital de 30 mil, aplicado a juros simples de 2% ao mês durante 3 meses. Perfeito. Eu tenho um capital de 30 mil, tenho juros de 2% ao mês e meu prazo é 3 meses, tá? Mês e mês, então não preciso fazer transformação nenhuma. Qual é a fórmula do juros simples? J de juros é igual a C de capital vezes I de juros, de taxa de juros, vezes N, que é o prazo. Tudo isso ele deu na questão. Quem é o capital? 30 mil. Quem é a taxa de juros? 2%. Só que eu não posso chegar aqui e colocar 2%, né, pessoal? Eu tenho que transformar 2%, né, para número decimal. Quem é 2%? 2 dividido por 100, né? Que vai dar 0,02. Pode confirmar aí na sua calculadora, tá? Então, 2% ao mês vai ser igual a 0,02 vezes o prazo, que é 3 meses, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Respira. Recapitula. 30 mil, que é a taxa, né? Que é o nosso capital, vezes 0,02, que é a nossa taxa de juros, vezes o N, que é o nosso prazo, que é 3 meses. Então, 30 mil vezes 0,02 vezes 3 vai dar um juro de R$ 1.800, tá bom, pessoal? É só fazer a conta, tá bom? Aqui a gente vai para o nosso segundo exemplo, ó. Calcule o valor dos juros produzidos por um empréstimo de R$ 2.100, concedido pelo prazo de 24 dias. Tá, não é 2.100, é 21 mil, tá, gente? Desculpa, tá? Aqui tá 21 mil, ó. 21 mil concedido pelo prazo de 24 dias a juros simples de 2% ao ano, tá? E ele tá considerando o ano civil, que é 365 dias, pra gente calcular a taxa. Por que a gente tem que calcular a taxa? Ó, vamos lá. Lembra que eu falei que o período
tá? Tem que estar no na mesma unidade de tempo dos juros. E a gente viu que o quê? O juros está o ano e a gente está aqui com dias, né? 24 dias é o nosso prazo, é o nosso período, tá? O nosso N. Então, a gente tem que fazer, pessoal, uma regra de 3 simples para a gente descobrir qual é a taxa de juros diária. Tá bom, professora, como é que eu vou fazer a regra de 3? Simples também. A gente coloca aqui nessa coluna a taxa e nessa coluna os dias, tá? Então, eu sei que eu tenho uma taxa de 12% ao ano. Então, quem é 12%? 12 dividido por 100, né? Que vai dar 0,12. Em quantos dias? Eu tenho essa taxa para 365 dias. Então, quanto vai ser essa taxa, tá? Para um dia, né? Que é a taxa diária, né? Quanto é essa taxa para um dia? Então, como é que eu vou fazer? Né? Como eu não sei quem é a taxa, eu coloco X. E aí, eu faço, ó, uma conta em X também, ó. 365 vezes X é igual a 0,12 vezes 1, que vai dar o próprio 0,12, tá? O X, ele só quer ficar sozinho. Ele não gosta de companhia. Então, eu pego esse 365 que estava multiplicando X e passo dividindo, né? Então, 0,12, que é a taxa dividido por 365, vai me dar uma taxa de juros diária de 0,0003, tá, pessoal? Então, se eu já sei qual é a taxa diária, tá? Eu vou para a minha fórmula do juros simples, que é quem? Juros é igual a capital vezes a taxa vezes o período. Então, nosso capital era de quanto? 21 mil vezes a taxa que a gente descobriu, que é 0,0003, vezes o prazo, que é 24 dias. Então, a gente tem aí um juros de R$ 151,20, tá bom, pessoal? Esse é o nosso juros, tá? E o terceiro exemplo, tá aqui, é para a gente calcular o montante, tá? Dessa vez a gente não quer saber os juros, a gente quer saber o montante obtido por 300 mil aplicados a juros simples de 2% ao mês pelo prazo de 3 meses. Então, a gente já usa a fórmula do montante, tá? Que é M igual a C vezes 1 mais I vezes N, que a gente viu ali, tá? Quem é o meu capital? 300 mil, tá? O 1 continua, mais. Quem é a taxa de juros? 2% ao mês, né? 2% é 2 dividido por 100, 0,02. E o meu prazo é de 3 meses, tá? Então, eu vou primeiro fazer a multiplicação aqui, né? 3 vezes 0,02. Depois, eu vou somar com o 1, né? E depois, eu multiplico por 300 mil. No total, vai dar 318 mil, tá, pessoal? Ou então, eu coloco direto aqui na calculadora, né, pessoal? E meu montante vai ser 318 mil, tá? E esse exemplo 4, que é o mais complicadinho da apostila, tá? Então, a gente vai prestar um pouco mais de atenção nesse exemplo. A gente viu que os outros foram simples, tá? Eu vou colocar aqui algumas aulas que eu já dei sobre regra de 3, tá? Que eu dei essa aula. Eu também tenho uma aula aqui sobre sistema de equação do segundo grau, tá? Então, vamos lá, ó. 2 capitais, tá? Porque a gente só estava trabalhando com 1. Nesse exemplo, a gente está trabalhando com 2. Eles foram colocados a juros simples numa mesma taxa. O primeiro gerou juros, tá? Em 1 ano e 8 meses, tá? E os juros foi igual à quantia que ele gerou, tá? O segundo, ele rendeu 52.500, tá? Em 15 meses. Então, a gente tem que encontrar a taxa e os capitais envolvidos nessa operação, sabendo que o segundo capital superou o primeiro em 20 mil. Professora, a senhora falou e parecia que estava falando inglês para mim, que eu não entendi foi nada. Então, vamos recapitular. Essa questão diz o quê? 2 capitais foram colocados a juros simples. Os dois estão em juros simples e os dois estão a mesma taxa. Estão com a mesma taxa. A gente sabe qual é? Não. Primeiro, a gente sabe que
período de tempo ele deu pra gente, ó. Ele gerou juros em 1 ano e 8 meses. E ele gerou uma quantia igual a ele mesmo, que a gente também não sabe qual é. Ainda. O segundo, ele rendeu juros de 52.500 em 15 meses. Então, para isso, a gente precisa encontrar a taxa e os capitais que foram envolvidos, sabendo que o capital do segundo superou, ou seja, foi a mais, 20 mil reais a mais do que o primeiro. Então, vamos lá, aqui tudo que tá falando, ó. O primeiro prazo a gente já tem, que é 1 ano e 8 meses. Só que aqui tá em ano e meses, então vamos transformar todo mundo em meses, tá? Então, 12 mais 8, a gente sabe que equivale a 20 meses, tá? E o segundo prazo tá em meses, que é 15 meses, tá? Os juros gerados pelo segundo capital, tá? É de 52.500. E os juros gerados pelo primeiro capital é igual a ele mesmo, tá? Então, vamos chamar o primeiro capital de C1 e os juros que ele gerou de J1. Então, eu sei que J1, que é os juros, é igual a C1, que é o próprio capital. E os juros do segundo, que é J2, rendeu 52.500, segundo a própria questão. A gente aqui não tirou nada da cartola, a gente não tirou nada do chão. A gente tá pegando tudo aqui na questão, tá? Então, vamos lá. A gente sabe que o segundo capital supera o primeiro em 20 mil. Então, eu sei que C2, que é o meu segundo capital, é igual ao primeiro capital, que é C1, mais 20 mil. Tô falando alguma besteira? Não tô, né, gente? Porque, ó, se eu sei que o segundo capital é 20 mil reais maior do que o primeiro, então eu sei que esse C2, que é esse segundo capital, é o primeiro capital mais 20 mil, tá bom? Então, guardem essa informação que a gente vai usar no final, tá? Só que a gente precisa descobrir, né, os juros para os dois capitais. Então, a gente tem que fazer duas equações, né? A fórmula é o quê? J é igual a C vezes I vezes N. A gente tem que fazer isso para o primeiro capital e tem que fazer isso para o primeiro capital. Então, a gente coloca aqui, ó, J1 é igual a C1 vezes I1 vezes N1 para o primeiro capital. E J2 é igual a C2 vezes I2 vezes N2 para o segundo capital, tá? Então, a gente já sabe que a taxa é a mesma. Então, nem precisa ficar com esse negócio de I1 e I2, tá? A gente sabe que a taxa é a mesma, então a gente só chama ela de I. A gente também sabe que J1 é igual a C1, né? Então, não preciso botar J1 aqui. Eu coloco tudo C1 para ficar mais fácil, tá? E eu sei que o prazo do primeiro empréstimo foi de 20 meses, então eu já substituo aqui, né? 20, que é o meu prazo. Eu sei que o meu J2, que o meu juros do segundo capital foi 52.500. E eu sei que o prazo do meu segundo capital foi de 15 meses. Então, as coisas estão começando a aparecer aqui, né, pessoal? A gente está começando a ver os números. Ainda só tinha letra, aí agora já está surgindo aqui uns números do nada. Quer dizer, que não é do nada, né? A gente viu ali na questão. Então, vamos descobrir quem é I, né? Para descobrir quem é I, eu posso vir aqui nessa primeira equação porque tá mais fácil, ó. Se eu tenho C1 de um lado e C1 do outro na equação, gente, eu já sei, sem fazer conta, eu já sei que eu posso passar aqui uma faca, um corte rápido Tramontina, e eu sei que eu vou conseguir, ó, eu vou conseguir sumir com esse C1. Então, eu pego essa primeira equação e eu vou colocar o I em evidência, tá? Vou querer descobrir quem é I. Para eu colocar o I em evidência, eu tenho que me livrar desse C1 e eu tenho que me livrar desse 20, né? Vou passar tudo para o outro lado. Então, como C1 e 20 estavam multiplicando, eu vou passar para o outro lado como? Dividindo, tá? Então, eu tenho que I é igual a C1, que já estava aqui, né? Dividido por esse C1 e esse 20, né? Que estavam aqui e foram para cá dividindo. E aí tem aquilo que eu falei para vocês. Eu tenho C1 em cima e eu tenho C1 embaixo. Então, ó, igual com igual, passa a faca, manda embora, ó, tchau. É só oi, tchau, tá, pessoal? Eles são iguais, então pode cortar, pode mandar embora. Vai sobrar quem? Embaixo sobra o 20
E em cima sobra o 1, né? Porque aqui na frente do C1 tem o número 1 escondido, né? Então, quem é o I? O I é minha taxa de juros, né? Que é 1 sobre 20, né? Quem é 1 dividido por 20? É 0,05, ou seja, 5% de juros ao mês, tá, pessoal? Então, a gente já sabe quem é a taxa de juros. Então, se eu sei quem é a taxa de juros, eu posso descobrir quem é meu C2, né? Fica mais fácil descobrir quem é meu C2, porque eu já tenho aqui os juros do C2, eu tenho a taxa que eu acabei de descobrir, que é 5% ao mês, e eu tenho o prazo, que é de 15 meses. Então, só falta saber quem é C2. Então, eu venho aqui, né, substituo na equação o meu I por 0,05, né? E eu tenho que 52.500 é igual a C2 vezes 0,05 vezes 15. Então, 0,05 vezes 15 é igual a 0,75, né? Que está aqui multiplicando. Eu passo para cá dividindo. E eu sei que meu C2, ou seja, meu segundo capital, é de 70 mil. Então, eu já descobri o segundo capital, tá? Eu descobri que a taxa de juros é de 5% ao mês e descobri que meu segundo capital foi de 70 mil. Então, se eu sei que o segundo capital foi 70 mil e o primeiro capital e o primeiro capital, né? Vai ser o quê? O capital 2 corresponde ao primeiro mais 20 mil. Então, eu sei que o meu primeiro capital vai ser 70 mil menos aqueles 20 mil, né? Que vai ser o quê? 50 mil, tá, pessoal? Lembra que a questão falava que o capital 2 é 20 mil reais a mais do que o capital 1? Então, é só fazer 70 mil menos 20 mil. E eu sei que o meu capital 1 vai ser de quanto? 50 mil, tá, pessoal? Então, a gente já achou aí tudo que a gente precisava, tudo que a equação pedia aqui, né? A gente achou o capital 1, achou o capital 2, achou os prazos e achou a nossa taxa de juros, tá bom? E o último exemplo aqui de juros simples, a gente também vai fazer regra de 3. A gente tem que prestar atenção aqui nessa questão nas taxas. Ó, o capital, a gente tem que encontrar o capital, tá? Que rende R$ 6.696,40 de juros ao ano, em 2 anos, 7 meses e 24 dias a 36% ao ano. Olha que questão boa, né? Pra gente não falar nada. Ele dá que o capital vai render em 2 anos, 7 meses e 24 dias. Ele não deu só ano e mês, ele deu ano, mês e dia. E deu a taxa aqui, ó, anual. Então, o que a gente tem que fazer, né? Se a taxa está anual, a gente tem que pegar esse prazo e transformar tudo em ano. Tá, pessoal? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai... O 2 já está em anos. Então, a gente guarda ele, guarda no nosso coração. A gente tem que transformar 7 meses em anos e 24 dias em anos. Então, vamos lá, ó. Se o ano tem 12 meses, né? Se 12 meses equivale a um ano, 7 meses equivale a quantos anos, né? A gente não sabe, então vai chamar de x, né? Então, a gente vai fazer como? 12 vezes x é igual a 7 vezes 1, né? Então, 12x é igual a 7. X vai ser o quê? 7 dividido por 12, que vai ser 0,5833 anos, tá? Então, 7 meses a gente já sabe que equivale a isso aqui. E os 24 dias, né? Vamos lá. Eu sei que um ano tem 360 dias. E o X, né? Que é o ano comercial, né? E o X vai ser o quê? É 24 dias. Então, vamos lá. 360 vezes x é igual a 24 vezes 1, né? 360x é igual a 24. Então, 24 dividido por 360 vai dar 0,0667 anos. Então, para eu saber o meu prazo, né? Eu somo tudo. 2, que é o 2 anos, né? Mais os 7 meses que a gente transformou em ano, mais os 24 dias que a gente transformou em ano. Isso vai me dar um total de 2,64997 anos. Então, para eu aplicar a fórmula de juros, né? Eu tenho que juros é igual ao meu capital, que era de 6.696,40, né?
vezes a minha taxa de juros, né, que é de 36%, ou seja, 0,36, né, vezes o meu N, que é o meu período que eu achei, que é 2,64997, né? Então, meus juros vai ser, meu capital, né, vai ser de 7.019,38, tá, pessoal? Que a gente estava procurando aqui o capital, os juros é o que a gente tinha, que foi 6.696,40, tá? Então, nosso capital equivale a 7.019,38, tá? Então, vejam, gente, que o capital começou com 7 mil e olha o tanto que ele rendeu de juros, 6.696,40. Tá bom, pessoal? Para quem vai receber é ótimo, mas para quem vai pagar, nem tanto, né? E a gente tem também os descontos, né? O desconto simples é um resgate de um título que a gente vai ter antes do vencimento, tá? Então, a gente vai ter um valor inferior aí ao valor nominal, que é o valor do montante. Então, a diferença entre esses valores, a gente vai chamar de desconto, né? Que é o desconto de título. Esse desconto também pode ser um benefício que alguém vai merecer porque está pagando o vencimento antes, né? Por exemplo, a minha pós-graduação. Se eu pagar antes da data, eu tenho um desconto. Se você pagar um boleto antes da data de vencimento, você vai ter um desconto de R$100, de R$10. Então, isso é o desconto simples, tá? Então, uma operação de desconto vai ser efetuada quando a gente tem o valor nominal, que é o valor final do título, que é o nosso montante, e a gente quer determinar o valor atual desse título. Então, a gente vai calcular os juros para poder calcular o desconto, né? E a gente vai ter uma taxa que é a taxa de desconto, tá? E um determinado período de tempo, né? E esse período é o tempo que falta para vencer a dívida, né? Para vencer o nosso título. E a gente vai ter dois tipos de desconto simples, que é o desconto comercial ou bancário e o racional. O comercial, que a gente chama de DC, né? Vai ser uma taxa de desconto sobre o valor nominal, que a gente chama de M, que é o montante, né, do título de crédito. Então, como é a fórmula? Montante vezes a taxa de juros vezes o prazo, tá, pessoal? Então, para a gente calcular, né, o valor do desconto, que a gente chama de valor atual, que é o VC, a nossa fórmula vai ser o montante menos o desconto simples, né? E, mais uma vez, a gente coloca o montante em evidência, tá? E a nossa fórmula de valor atual vai ser montante vezes 1 menos I vezes N, tá? Anotem essa fórmula, que vai ser a nossa fórmula de desconto simples comercial. Vamos ver aqui um exemplo, ó. Uma pessoa tem uma dívida de 5 mil, tá? E essa dívida vai vencer daqui a 4 meses. Só que ele quitou a dívida hoje e o banco utiliza uma taxa de 1,5% ao mês. Vamos ver, né, que é a taxa de desconto. Vamos ver como vai ser esse desconto. Então, desconto simples é o quê? Desconto comercial. O montante vezes a taxa de juros vezes o prazo. O montante é 5 mil. Vezes a taxa de juros, que é de 1,5%, né? Que vai ser o quê? 1,5 dividido por 100, que é 0,015. Vezes 4, que são 4 meses, tá? Então, o desconto vai ser de R$300, tá? Então, se ela vai ter 5 mil de dívidas, vai pagar 5 mil menos 300, né? Vai pagar 4.700, tá, pessoal? E aqui a gente tem outro exemplo, ó. Um título de 8.400 foi descontado 3 meses antes do seu vencimento. Sabe que a taxa corrente em um desconto comercial é de 22% ao ano. Então, vamos calcular o valor do desconto, tá? Então, a gente vai fazer a conversão aqui do período de tempo de meses para anos, né? Porque a taxa de desconto é anual. Então, se ele pagou 3 meses antes do vencimento, a gente vai transformar 3 meses em anos, que vai dar 0,25 anos, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? A fórmula, né? O montante, que era 8.400, vezes a taxa de juros, que é de 0,22, né? Que é 22 dividido por 100, vezes o prazo que a gente transformou em anos, que é 0,25, tá? Então, o valor do nosso desconto é de 462. Para a gente saber quanto que aquela pessoa recebeu, né? A gente vai pegar o valor, que é 8.400, que foi o valor da dívida,
menos os R$ 462, que foi o valor do desconto. Então, aquele proprietário vai receber R$ 7.938, tá? Isso aí é o desconto comercial. Já o desconto racional, a gente vai pegar uma taxa de desconto sobre o valor atual, que a gente chama de VR, tá? Então, vai ser o quê? A fórmula do desconto racional vai ser V vezes o I vezes o N, tá? Então, o valor atual vai ser igual ao valor nominal menos o desconto, como a gente já estava fazendo antes. Só que essa fórmula aqui tem uma pequena diferença, ó, vai ser montante menos o desconto racional. Então, vai ser montante dividido por 1 mais I vezes N, tá? No desconto simples, a gente multiplicava. Aqui no desconto simples comercial, né? Aqui no racional, a gente vai dividir, tá? Por isso que é racional de razão, tá? A gente vai fazer uma divisão. Então, vamos ver, ó. Um título de 15.840 vai vencer daqui a 180 dias. Se a gente quitar esse título hoje, numa taxa de desconto de 2,5% ao mês, por quanto é que ele será resgatado? Primeiro de tudo, a gente vai transformar esses 180 dias em meses, tá? Porque a taxa tá aqui, ó, ao mês. Então, a gente sabe que 180 dias correspondem a 6 meses. Aí, a gente pode fazer a conta, né? O montante é de 15.840 dividido por 1 mais. Quem é a taxa? 2,5%. 2,5% dividido por 100, 0,025 vezes os 6 meses, tá? Então, nosso valor do desconto vai ser o quê? 13.773,91 vai ser o quanto vai ser resgatado, tá bom? Aqui ele também quer saber o valor do desconto racional simples e o valor do resgate de um título de 24.860, que vai vencer em 4 meses e 15 dias, numa taxa de 25% ao ano. De novo, a gente tem meses, a gente tem dias. E aqui a gente tem, ó, ano. Tá? Então, a gente vai converter o período para ano. Então, 4 meses e 15 dias vão corresponder a 135 dias. Primeiro, a gente transformou tudo em dias. E agora, a gente vai transformar em ano, tá bom? Fazendo o quê? Uma regra de 3. Se um ano tem 360 dias, então 135 dias equivalem a quantos anos, né? 360 vezes x é igual a 135 vezes 1. Então, 135 dividido por 360 vai dar uma taxa, ou vai dar um prazo aí de 0,375 anos, tá? Então, o valor do nosso desconto vai ser o quê? Montante, que é de 24.860, tudo dividido por 1 mais. Qual é a taxa? 25%. 25 dividido por 100, 0,25, vezes o prazo, que foi o que a gente achou, 0,375, me dando um desconto aí de 22.729,14, tá? E a gente já viu que esse é o valor que a gente vai receber, né? Que vai ter que pagar. E qual vai ser os juros? É só a gente pegar o título, né? Que é 24.860, menos esse valor que vai ser resgatado. E aí, a gente tem o desconto racional de R$ 2.130,86, tá? Mas esse desconto não é muito utilizado. A maioria dos descontos é o comercial mesmo, tá? Que é o que a gente vai fazer, a multiplicação, tá, pessoal? Essa aqui a gente vai ter essa atividade dividida em 2 partes. A gente tem a primeira, que são as perguntas aqui, né? O que é juros simples, blá, blá, blá. E temos conta também para praticar, tá, pessoal? A gente tem esses 2 exercícios porque meu coração tá bom, tá? Não vou passar mais. Mas antes da prova a gente ainda treina um pouquinho, tá bom? Espero que tenham gostado da nossa aula. Até a próxima aula, onde a gente vai falar um pouquinho sobre regime de capitalização composto, tá, pessoal?